E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Kelvin Barbosa. E hoje nós temos aqui uma aula muito importante, aula de sexto ano do ensino fundamental, onde nós vamos tratar hoje do assunto hidrosfera, tá? Então, a hidrosfera, que é uma das camadas da Terra, uma camada muito importante, e hoje nós vamos aqui falar sobre a hidrosfera, contando ainda com a questão do ciclo da água, né, as características da água e a importância da água dessa camada tão importante que é a hidrosfera, tá bom, pessoal? Então, aula boa, sexto ano, vamos para cima, vamos ver como funcionam as características da água e a importância dela no nosso cotidiano, tá ok? Então, vamos lá, vamos com os slides. Preparei aqui um material, tá, para trabalhar com vocês, os slidezinhos, para vocês me acompanharem, ok? Então, vamos trabalhar esse slide aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar bacana para nós, ok? E vamos aqui, vai ficar muito bacana. Então, tá aí, Ciências, professor Kelvin Barbosa, sexto ano, ensino fundamental, hidrosfera nós vamos trabalhar, tá certo? Dentro desse conteúdo de hidrosfera, nós vamos trabalhar aí as propriedades físicas da água e o seu ciclo, né? Quão importante é a gente aí entender as propriedades físicas da água e o seu ciclo. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Vamos viajar aí nesse universo chamado ciclo da água, ok? Então, aqui é a primeira proposta que a gente tem aí, ó, água no planeta Terra. Água encontrada em toda parte, é verdade. Aqui nós temos referência os mares, os rios, os lagos e as nuvens, né? Lençóis subterrâneos, o ar e nos animais, além das plantas, o ser humano e tudo isso junto aí, né? Você pode complementar e aí você completar com a hidrosfera, que é realmente a camada, as regiões da Terra onde encontramos aí a água, ok? No nosso planeta, há na superfície da crosta terrestre uma camada enorme que está coberta de água. Então, essa camada coberta de água é a nossa hidrosfera, tá? Aqui ela, ó. Hidro quer dizer água, e aí hidrosfera faz referência a essa camada onde encontramos a água, tá bom? Esfera de água, ok? Olha aí a figura do planeta, e aí a gente vê esse planeta azulzinho, bonitinho, né? Que apesar de ter nosso planeta ser chamado planeta Terra, mas visto, né? A imagem vista do espaço, o que a gente vê mais é uma superfície coberta de água, ok? A água cobre cerca de 3/4 da crosta terrestre, ou aproximadamente 71% da sua superfície. Então, quando olhamos para essa figura, o que a gente consegue visualizar mais é a presença de água, porque na crosta terrestre, né, que a crosta é essa camada superficial, a gente tem aí 71% dela revestido de água, ok, galera? Então, a hidrosfera é a camada onde vamos encontrar aí esse líquido preciosíssimo que é a água, ok? A água é indispensável, pessoal, para a vida. Não existe vida sem água, né, pessoal? Então, a água é indispensável para a vida. A gente vai ver aqui ao longo da nossa aula, ok? Organização molecular. É muito interessante, muito importante que você, aluno, compreenda essa organização molecular da água. Então, a água, ela é uma substância, tá? E como toda e qualquer substância, é formada por moléculas. No caso da molécula da água, nós vamos ter esta unidade aqui. Acompanhe aqui meu mouse, ó. A molécula de água é uma unidade básica da substância água, onde você tem como composição química um oxigênio, né, um átomo de oxigênio, ligado a mais 2 átomos de hidrogênio. Então, aí vocês já devem conhecer, ó, H2O, ok? A representação da molécula da água. Então, H2O é a maneira química, vamos dizer assim, da gente falar da água, ok? Então, é muito importante a gente ter essa noção, essa ideia molecular
da substância água. Tá aí, ó, o H2O, tá bom, galera? Muito importante isso. Uma molécula, né? A gente tem os átomos, como você pode estar vendo aí. E no caso da água, a importância aí do hidrogênio e do oxigênio, tá? Então, como você pode ver no conceito, molécula, menor porção de uma substância, contendo a mesma composição desta substância, ok, galera? Então, a água é um conjunto, a água como substância é um conjunto de moléculas H2O, ok, pessoal? Estas moléculas definem, então, a substância água, características da água que são importantíssimas para você, meu aluno do ensino fundamental, principalmente meu aluno do 6º ano. A água não tem gosto, nós chamamos de insípida, né? A água pura, a substância água, ela não tem gosto, ok? Então, se você vai fazer uso de uma água e ela apresenta algum tipo de sabor, a gente já fica sabendo ali que a água não está pura, que ela deve estar misturada com alguma coisa, ok, galera? Porque a água não tem sabor, tá bom? A água é inodora, a água não tem cheiro, ok? A água como substância, ela estando pura, separada, ela não tem cheiro, galera. Então, uma água que apresenta cheiro deve estar misturada com alguma coisa, ok? E a água é incolor, a água não tem cor. Então, essas são características muito importantes e primordiais quando se fala da água como substância pura. Tá bom, galera? Átomo, aquilo que pode ser aí dividido, ou seja, o átomo menor, a menor unidade formadora de matéria, tá bom, pessoal? Então, o átomo aí está representado pelo hidrogênio e também pelo oxigênio. Então, a molécula de água, ela tem aí 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, essa é a versão da água na sua forma microscópica, né? Na sua condição molecular. Ok, galera? Vamos para frente, vamos lá. Ciclo da água, quão importante é a gente entender o ciclo da água. Então, a palavra ciclo quer dizer o quê? Que algo está girando, pessoal, ok? Então, a água, ela faz esse processo na natureza, né? Então, o percurso da água na natureza é na forma de um ciclo, tá? Então, a água, ela está aqui no subsolo, aí a água vai para o solo, tá? A água evapora, vai para a atmosfera, a água entra em estado de condensação e volta para o solo, ela faz a infiltração e volta para o subsolo, e assim ela fica nesse ciclo eterno, tá, pessoal? Então, tá aí, ó, o ciclo da água, conjunto de mudanças, né? A água vai estar mudando de estado físico, ela vai estar passando de um estado físico para outro, tá? Vamos já entender o que são esses estados físicos, tá bom, pessoal? Isso acontece com a água ao longo do tempo, tá? Então, ciclo da ideia de permanência, de algo que vai acontecer, que vai se repetir dentro da natureza, ok, galera? Uma figurinha para a gente entender melhor como funciona esse ciclo. Então, você pode estar dando uma olhada aqui, ó. Você tem a água subterrânea, ó. Essa água subterrânea, de alguma forma, ela chega aqui até o solo, né, até a crosta aqui, ó. Tudo aqui está na crosta terrestre, né? Água subterrânea faz parte aqui da crosta terrestre, mas ela pode chegar aqui, ó, até a parte superficial. A água, né, ela estando na condição de água superficial, que é a água de um rio, água de um lago, né, água do mar, né? Então, essa água aqui ela pode sofrer o processo da evaporação. A evaporação é quando a água que está aqui líquida, ó, estado físico, a água quando está líquida, ela está dentro de um estado físico. E ela pode ganhar energia, né, aumentar a sua temperatura, ou de certa forma a gente pode estar aí analisando o ganho de energia, e ela pode estar aí passando para o estado de vapor, que podemos chamar também de estado gasoso. Então, a água vai sair aqui do líquido para o estado gasoso, ela vai para a atmosfera, ó, sai aqui da hidrosfera e vai para a atmosfera na forma de vapor d'água, beleza? Mas esse vapor pode perder energia, ou seja, pode também estar diminuindo aí sua temperatura, e entra em estado de condensação, ou seja, esse vapor de água
Ao perder energia, pode voltar a ser líquido, onde nós temos a formação aqui da chuva, ok? Então, a água volta, tá, para o solo aqui no estado líquido, tá vendo aqui, ó? Então, a água líquida evapora com a luz e o calor do sol, ó, vai para as nuvens na forma de vapor. Esse vapor pode perder energia e aí volta a ser água líquida. Você tem a chuva, a água precipita no solo, ok? Pode ocorrer o processo da infiltração. Na verdade, pode não, ocorre o processo da infiltração e essa água volta para o subsolo, tá? Então, é isso que chamamos, pessoal, de ciclo da água, tá? Então, o ciclo da água é muito importante. Para que a gente entenda melhor esse ciclo, é lógico que meu aluno tem que conseguir relacionar as mudanças de estado físico com esses processos que eu acabei de mostrar, ok? Então, quando você tem aqui, por exemplo, as plantas, ó, observa na figurinha aqui as plantas, elas transpiram, né? Elas perdem água. Na planta tem água. Os organismos, eles possuem água, tá? Então, a planta, ela transpira, assim como o ser humano também, né? Nós, quando estamos andando no sol ou em uma prática de educação física, nosso corpo transpira, libera água, ok? E essa água, ela ganha energia e evapora, tá? Passa do líquido para o estado de vapor. Então, para que a gente possa relacionar melhor esse ciclo, entender melhor esse ciclo, é importante a gente saber os estados físicos da água e as mudanças, né? Como a gente chama, como a gente denomina a mudança de estado físico que ocorre na água, ok? Então, é isso que a gente vai ver aqui mais à frente, tá bom? Em média, cada molécula de água passa por esse ciclo a cada 10 ou 15 dias. Olha aí, galera, que interessante, né? Entre 10 e 15 dias, cada molécula de água passa por esse ciclo aí, ó. A água líquida vai para o estado de vapor. Lá no estado de vapor, ela perde energia, ela volta a ser líquido na forma de chuva, precipita no solo, infiltração, e a água vai novamente parar no subsolo. Que interessante, né, pessoal? Então, ciclo da água, muito importante a gente ter essa compreensão, né, de como a água circula na natureza. Ok, galera? Então, ó, existem moléculas que permanecem nos oceanos por mais de 1.500 anos. Lembrando que a evaporação da água se dá de maneira superficial. Então, se você der uma olhada aqui, ó, né, você tem um lago, ou até mesmo o próprio oceano, como foi dito no exemplo, a água que vai evaporar é a água superficial. As moléculas que estão na parte superficial, mais em cima, ok? Então, aquela água que está mais profunda, ela não evapora, né? Então ela fica ali por milhares e milhares de anos, ok? Beleza? Então vamos lá. É importante a gente entender esse termo muito utilizado, que é água doce, né? Então, por que será que a gente usa esse nome água doce? Será que tem açúcar na água, galera? Não, pessoal. A gente usa esse termo água doce devido à água dos oceanos e dos mares, né? Água ter uma concentração de sal elevada e apresentar o sabor salgado. Então, na água do mar e na água dos oceanos, a gente tem ali facilmente a percepção da água com sabor salgado, devido à alta concentração de sal, tá bom? Na água de um rio, na água de um lago, por exemplo, essa questão do sabor salgado já não é tão fácil de ser identificada. Por quê? Porque a concentração de sais é muito menor. Então, a concentração de sal na água de um rio é muito, mas muito menor que a concentração de sal na água do mar. Então, nós utilizamos essa expressão água doce, ok? Que é a fonte de água, o recurso hídrico mais utilizado pelo ser humano e por todos os organismos vivos, ok? Então, aí as principais fontes de água doce para consumo humano, a gente separou aqui, são os rios, os lagos, as represas, né, que no caso aí já tem a ação humana, né, e os lençóis freáticos, ok? Que é água de subsolo, tá bom? Então, aí são as principais fontes de recursos hídricos, contendo aí o que a gente costuma chamar
de água doce, ok? O Brasil possui a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Então, nosso país aí é privilegiado com uma reserva muito grande de água doce, de água de subsolo, ok? Podemos citar como exemplo esse poderoso reservatório de água doce do mundo, chamado de Aquífero Guarani, né? É uma água que está guardada no subsolo. Aquífero é como se fosse um grande lago, mas embaixo da terra, pessoal, no subsolo, tá? Passa por baixo de 8 estados brasileiros, passa pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. É como se fosse um mar, certo? De água embaixo dos nossos pés, tá? No subsolo. Então, aquífero Guarani é uma reserva de água de subsolo, tá? Muito importante, ok? Claro que a gente tem alguns problemas relacionados ao consumo desse recurso tão importante, tá? Um deles está citado aí. O problema é que a distribuição é muito irregular, boa parte dela está longe das áreas mais populosas, então nem sempre as cidades, os centros urbanos estão tão próximos assim da fonte de água para consumo, né? Então pode ocorrer de determinadas cidades, de determinadas localidades, faltar água, né? A gente vê muito isso aí, por exemplo, no sertão do Nordeste, né? Onde as pessoas realmente, algumas cidades, realmente sofrem com a falta de água, né, para consumo humano. Tá? No Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme. Outro problema é o desmatamento das nascentes e a poluição da água por agrotóxicos e pelo esgoto doméstico. Então, temos que ter uma visão muito grande, muito importante, de que a poluição da água, o desmatamento das nascentes pode provocar aí um desequilíbrio natural, né? E a gente passar a ter uma deficiência na hora de encontrar esse recurso natural que é denominado aí por nós água doce. Então, é muito importante. Faltar água no planeta é algo que não é pensado no momento, mas a falta da chamada água doce, daquele recurso hídrico que está mais acessível ao ser humano, que é uma água que tem uma certa qualidade para consumo, isso aí a gente tem que ter cuidado porque pode faltar, tá bom, galera? Então, tá aí, né? Passado para vocês essa curiosidade tão importante, essa informação tão importante, que é o aquífero Guarani, que é água de subsolo, ok? Estado físico da água, como eu prometi, né? A água pode mudar de um estado físico para outro. Então, se eu vou falar de mudança de estado físico, eu tenho que primeiro entender o que são os estados físicos, ok? Mas é uma coisa muito fácil, é muito simples, de fácil entendimento. Então, vamos lá. Os estados físicos da água, tá aí, tá? São esses três, ó. Estado sólido, você percebe ali, por exemplo, o gelo, né? Então, o gelo é quando a água está no estado sólido, tá bom, pessoal? Nós temos a água líquida, tá? Que é a que nós bebemos, tomamos banho, é o que a gente faz no nosso alimento, a água no estado líquido. E nós temos o vapor d'água, né? O vapor d'água, quando a gente ferve água, quando a água de um rio evapora, quando as moléculas de água elas se separam e vão aí, né, para a atmosfera. Então, os três estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. Os estados físicos, eles dependem, né, de duas variáveis muito importantes, duas variáveis naturais muito importantes, a temperatura e a pressão, ok? Então, a diminuição da temperatura, ela conduz a água para o estado sólido. Então, para que a gente possa ter aqui o gelo, ó, a temperatura deve estar abaixo de 0 graus. A gente tem que diminuir a temperatura, tá bom? Onde nós vamos encontrar gelo no planeta, assim, de maneira natural? No Polo Norte e no Polo Sul, né? No Ártico e no Antártico, tá? Aí as localizações mais próximas desses ambientes, tá bom? Mas podemos ter também gelo dentro da nossa casa, na geladeira, ok? Podemos pegar a nossa água, colocar lá na geladeira
a geladeira diminui a temperatura do sistema e a água congela. Então, é muito bom a gente ter um gelinho em casa para a gente tomar aquela água geladinha, não, galera? Beleza? Água no estado líquido, ok? Já dei os exemplos aí, a água que a gente toma banho, que a gente cozinha os alimentos, e o vapor d'água, que é essa água quando evapora, tá bom? Você lava ali sua roupa, né? E a gente tem o costume de estender a roupa no varal, ok? Estendeu a roupa no varal, a ação da luz e o calor do sol vai aí o quê? Vai fazer a água que está espalhada pelo tecido evaporar, tá? Então, quando a gente fala que a roupa secou, entre aspas, na verdade, nós estamos dizendo que a água que estava no tecido evaporou, ela mudou de estado físico, saiu do estado líquido para o estado de vapor, ok? Essas mudanças de estados físicos, elas também, pessoal, elas possuem uma organização molecular. Então, por exemplo, a água na forma de gelo ou água no estado sólido, ela está aqui, ó, com suas moléculas bem agrupadas. Essas moléculas estão juntas e com uma energia cinética muito baixa. Então, praticamente, eu não tenho aí o movimento das moléculas, ok? Moléculas praticamente, elas só vibram, tá bom? Quando a gente vai para o estado líquido, essas moléculas passam a ter uma energia cinética, elas passam a ter um movimento intermediário, né? A substância água vai estar com um pouco mais de energia, essas moléculas vão estar mais livres, mais soltas, né? Com mais espaço entre elas, tá bom? Então, quando você tem o gelo, por exemplo, a nossa mão ela não consegue ultrapassar o gelo, porque o gelo, a água está no estado sólido, as moléculas estão coesas, as moléculas estão juntas. Né? No estado líquido, essas moléculas oferecem aí menos resistência, então a gente já consegue colocar a mão, por exemplo, dentro da água líquida, ok? E a água, quando ela vai para o estado de vapor, por exemplo, num recipiente, eu só consigo ter o vapor de água se a gente tampar aqui, ó, se a gente fechar o recipiente, né? Porque no estado gasoso, a tendência dessas moléculas aqui é que elas se espalhem pela atmosfera, ou seja, pelo espaço, ok? Então, essa é a organização molecular da água no que diz respeito aos estados físicos que ela pode apresentar, ok? Vamos lá. Mudança de estado físico. Vamos ter que nos preparar para essa situação aí, ok? Por exemplo, a água na forma de gelo, ela pode receber calor, e aí o gelo aqui ganha, né? Ganha energia e passa para o estado líquido. Chamamos esse processo de fusão, viu, pessoal? Então, fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Processo contrário, se você tem água líquida, a temperatura do sistema diminui e a água passa para a condição de gelo, nós temos aí a solidificação, a água vai solidificar, ela vai para o estado sólido, ok? Então, fusão é um processo contrário à solidificação, beleza? Se você tem água, aquece essa água ganha energia, então ela pode estar passando aqui do estado líquido para o estado gasoso, ou para a forma de vapor. Nós temos a vaporização, galera, ó, vaporização, né? Água líquida indo para vapor. Processo contrário, se você tem o vapor, e esse vapor perde energia e a água passa a ser líquida novamente, você tem aí o processo da condensação. Então, a vaporização é contrária à condensação, ok? Temos ainda que imaginar, né, que o gelo, a água na forma sólida, ela pode ir diretamente para o estado gasoso. Chamamos isso aí de sublimação, tá bom? Da mesma forma que a água no estado gasoso, ela pode passar diretamente para o estado sólido. Chamamos isso aí de... Você pode chamar também de sublimação, mas você pode acrescentar aí o prefixo ré, é uma ressublimação. Ok? Beleza? Então, pessoal, essas, na verdade, são as mudanças de estados físicos que a água pode apresentar. Tá? Ela muda do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido diretamente para o gasoso, sublimação. Ok?
Beleza, galera? Então, tá aí, essas são as mudanças de estado físico, ok? Qual a relação entre mudança de estado físico e ciclo da água? Pessoal, ó, o gelo aqui, quando a água está na forma de gelo, tá? Esfriou, a cidade ficou muito fria, lá em Nova York, por exemplo, né? Quando está no inverno, a cidade fica cheia de gelo na rua, né? Mas quando a temperatura aumenta, aquele gelo derrete e você tem água líquida novamente. Então, isso, o processo de fusão, ele faz sim parte do ciclo da água, ok, galera? Então, a fusão é uma mudança de estado físico que faz parte do ciclo da água. Quando você tem aqui, por exemplo, a água do oceano recebe a luz e o calor do sol e a água evapora, pessoal. Ó, ela sofre a vaporização, então a água vai para o estado de vapor, ok, pessoal? Então, esse processo aqui de vaporização ocorre também lá no ciclo da água, tá bom? Temos a água no estado de vapor. Essa água perde energia e aí volta, esse vapor perde energia e volta a ser água líquida. Nós temos a chuva. Então, a chuva faz parte, pessoal, do ciclo da água. Então, é isso que eu quero realmente passar para vocês. As mudanças de estados físicos da matéria, elas estão diretamente relacionadas com o ciclo da água. Então, você tem que entender que a água apresenta-se em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, e você tem que entender que ela pode estar mudando de estado físico de acordo com as condições de temperatura e pressão. E que tudo isso faz parte de um equilíbrio muito importante na natureza, né, e necessário, chamado ciclo da água. Tá bom, galera? Vamos lá? Vamos fechar nossa aula? Vamos fechar dessa forma. Por exemplo, o processo de vaporização, ele pode ser de 3 tipos. Eu posso ter a evaporação, que é um processo natural e lento, tá bom? Então, um exemplo aqui é você secar roupas no varal, beleza? Nós temos a ebulição, que está associada a um processo mais rápido, tá bom? Olha aí, ó, evaporação, secar roupas no varal. Então, é um processo mais lento, onde nós vamos usar a luz e o calor do sol, ok? Já a ebulição, nós temos que usar o fogão da casa da gente, ok? Colocamos água ali no recipiente, colocamos lá no fogo do fogão e toda a água que está no recipiente, que está na panela, vai ferver, vai entrar em ebulição. Ferver e entrar em ebulição, mesma coisa, ok, galera? E temos a calefação. Então, por exemplo, quando você joga água em cima de uma fogueira, a água ela meio que ela muda de estado de maneira instantânea, ela vai do líquido para o vapor de maneira instantânea, ok? Temos a calefação. Então, não esqueçam disso. A vaporização é a passagem do líquido para o vapor, que pode acontecer dessas 3 formas aqui, ó: evaporação, ebulição e calefação. Ok, galera? Vamos lá? Fechando. A condensação pode ser observada em 2 fenômenos muito importantes, né? O orvalho e a geada, ok? Então, o orvalho, quando está frio, logo de manhã, vemos que muitas folhas, flores, carros, vidraças e outros objetos que estão no ar livre ficam cobertos de gotas de água. É muito bonito, principalmente nas folhas, ok, galera? E temos a geada, tá? A geada, se a temperatura estiver muito baixa, a água pode congelar sobre as superfícies frias, formando uma camada de gelo, tá? Então, a geada é um pouquinho de gelo em cima das superfícies. E o orvalho é um pouquinho de água em cima das superfícies. Então, é interessante a gente saber a diferença entre orvalho e geada, ok? Ambos estão associados aí ao processo de condensação, que é quando a água que está no estado de vapor, ela vai lá para o estado líquido, ela muda do estado de vapor para o estado líquido, temos a condensação, ok? Olha aí como é bonito, ó. Orvalho, a figurinha, a imagem de cima, teu lado esquerdo, e a geada, a imagem de baixo, do teu lado direito, ok? Podemos falar ainda do fenômeno da neve, tá? Fenômeno meteorológico, que acontece quando as nuvens se encontram com temperatura inferior a 0 graus Celsius.
Desse modo, o vapor de água se condensa, olha aí, galera, a condensação, formando cristais de gelo, que pode apresentar diversas formas. Muito bonito, fenômeno realmente muito interessante, é a formação da neve, ok? Granizo, tá? Fenômeno caracterizado pela precipitação de água no estado sólido, ou seja, em forma de gelo. Essas partículas são transparentes ou translúcidas. Então, a neve é uma coisa assim mais parecida com sorvete, né? O granizo não. O granizo já é uma coisa mais parecida com sal, é uma coisa mais... O granizo, você tem a água ali na condição de gelo, e como ele diz aí no final, partículas transparentes e translúcidas, né? A neve já é uma condição assim mais esbranquiçada, como você pode observar na figura, ok? Então, neve e granizo, dois fenômenos muito bonitos e muito importantes da natureza, ok? Temos ainda aí a sublimação. A sublimação trata da passagem, né, da água do estado sólido direto para o estado de vapor. Tá? A temperatura que a água pura passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Tá? Do estado gasoso para o estado sólido, temos o costume de chamar de ressublimação. Ok? Então, a sublimação é essa passagem direta, o gelo direto para o vapor, não tem a produção de água no meio do caminho. Então, isso chamamos de sublimação. Beleza? E aí, pessoal, uma temática muito interessante para nós, né? Que é muito comentado, que temos que ter realmente, temos que dar importância a esse tema, que é o aquecimento global. Então, a Terra está só passando por esse processo de aquecimento, né? Uma das linhas teóricas da ciência está relacionada à poluição, né? A geração de gás carbônico. Então, o aquecimento global, né? Uma das teorias científicas é que a concentração de gás carbônico na atmosfera está provocando o aquecimento do nosso globo. E, com isso, né? O nosso gelo, o gelo que tem reservado no nosso planeta, ele está derretendo. Se o planeta fica mais quente, esse gelo, essa água na forma sólida, ganha temperatura e acaba passando aí do estado sólido para o estado líquido. Nós temos aqui uma fusão, ok? Por que que o aquecimento global é importante e a humanidade tem que ter muito cuidado com isso? Porque se o gelo, que é a água no estado sólido, derrete, nós vamos ter uma maior quantidade de água líquida, e isso vai provocar um desequilíbrio no ambiente, tá bom? Então, que desequilíbrio é esse? Uma das consequências é a elevação dos mares e oceanos, tá? E aí, consequentemente, podemos ter inundações, né, das cidades litorâneas, o mar avançar para dentro do continente. Além do mais, quanto mais água você tem, né, principalmente nos oceanos, maior vai ser a quantidade de água que vai sofrer evaporação. Então, você tem uma quantidade maior de vapor de água na atmosfera, o que pode produzir, como consequência, mais tempestades, né? Furacões, né? Tempestades, chuvas torrenciais. Tá? Então, o aquecimento global é um assunto realmente muito preocupante, que está associado aí à poluição da atmosfera, que acaba interferindo lá no derretimento do gelo que o nosso planeta tem guardado aí, principalmente nas regiões próximas ao Polo Norte e nas regiões próximas ao Polo Sul. Ok? O uso da água, eu nem preciso falar muito, né? Assunto muito comentado, então nós temos que ter muito cuidado com o uso da água. Devemos economizar. A água é um recurso abundante no planeta, mas, como eu falei no começo da aula, a água doce, né? Que é aquela água que está mais acessível, que é mais fácil de ser tratada e chegar em nossos lares, nem sempre ela está à nossa disposição. Então, quando temos água disponível, quando temos água tratada disponível para o nosso consumo, devemos ter todo o cuidado com ela e economizar, tá bom? Então, a água é um recurso natural de valor inestimável, mais que um insumo indispensável à produção, é um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico.
Então, a água é utilizada, por exemplo, na agricultura, na irrigação, né? Os animais, eles precisam de água, né? O ser humano precisa de água, as plantas precisam de água, tá? Então, a água, ela é parte vital da manutenção, olha embaixo aí, ó, vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que mantêm o equilíbrio de todo o ecossistema. Então, temos que realmente, ó, olha a frasezinha de baixo, a conservação da quantidade, da qualidade da água depende das condições naturais e antrópicas das bacias hidrográficas, onde ela se origina, circula e fica estocada, fora de lagos naturais ou reservatórios artificiais. Então, temos que cuidar dos nossos mananciais, temos que cuidar dos nossos reservatórios, temos que economizar, né? Usar a água de maneira sustentável, né? Não desperdiçar, principalmente água tratada, né? Que foi aquela água que foi extraída dos recursos que nós temos aí, que são os rios, os lagos, né? Água de subsolo, tá bom? Então, temos que ter esta consciência, pessoal, usar a água de maneira correta e pensando sempre na economia, ok? Beleza, pessoal? A água é fonte da vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver, ok? Então, o ser humano, os animais, toda a vida na Terra depende, né, da água. Então, a água é uma das substâncias mais importantes, temos que ter todo cuidado. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios, suas nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para as nossas vidas. Então, é uma temática muito importante, poluição da água, né? Por que poluímos uma substância que é tão importante para nós? Tá ok? Próxima aula, eu vou estar aí apontando, né, o porquê de tanta poluição, tá bom? Vamos falar um pouco aí sobre agricultura, sobre comércio, sobre industrialização, e eu vou estar mostrando um pouco disso aí para vocês, ok? Atividade aí, galera, essa atividade vocês vão fazer em casa, tá bom? Esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês vão ter acesso aos slides, e essa atividade aí para vocês fazerem em casa, tá bom? Uma atividade de pesquisa, ela é muito simples de ser feita, tá bom? Onde vocês poderão utilizar revistas, jornais e a internet, ok? Ela está bem clara, bem explicada, tá bom? E aí vocês vão ter acesso a esse material e essa atividade, ela fica para vocês resolverem aí nas suas casas, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Fica a dica em relação à economia de água. Fica aí a nossa aula sobre hidrosfera, principalmente apontando aí para vocês as características da água e a importância dela. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fique com Deus e a gente se encontra na próxima. Até mais, galera.